Elas são as 3 da manhã. Estou solidária. Estou solidária. Estou solidária com as pessoas que estão com sono agora neste momento e cuja testa está a cair para o volante. Calma com isso. Ponha-se direito. Então elas frotam as asinhas, ou eles neste Elas caso. quê? Frotam? Então, não se diz frotam. Não se diz frotam. O que é frotar? Frotar é roçar. Pronto. A minha professora de ciências não fala português. Então, roçam as asas uma na outra. Esta aluna está-me a fazer bullying, Joana. Não é bullying. Está a fazer bullying. Eu ponho sempre bullying, como sabem. Toma lá que já almoçaste, que por acaso é uma coisa que o Daniel me diz muito na cama. Então, Joana, olha aí que há crianças a ouvir. Não é isso, nada de indecente. Ele diz-me isso na cama quando me está a dar nuggets à boca. Bem, também sou estranho. Atenção, eu só estou a dizer. Ouvi dizer que chamaram a Joana Marques o batatinha do humor. Que engraçadinho, não é? Agradeço que não o repitam essa brincadeira. Isso é desprestigiado para mim. Está a ficar associada a essa pessoinha, está bem? Não quero vir a ser conhecido como a Joana Marques do circo. Ainda no outro dia apareceu-me com um fato desses cor de laranja, tipo monge, e a gritar a coisas budistas e espirituais, que o não sei quê das bolas de cristal e do Kamehameha. Ele canta. Não. Isso é o Son Goku. Não é Son Goku, que eu ainda na segunda levei ao médico e está tudo bem. O meu primo... O meu primo Kim é que às vezes levai o Son Goku por causa das hemorroidas. Que parvoíce! Não sei se ele pediu transferência para o centro de saúde ou se reformou, mas já não está ainda bem, que há pessoas que não têm vocação. Ele parecia que nunca tinha tempo, ele estava sempre a despachar-nos. Agora, isso que estava a dizer da Uber... Sim, isso da Uber vai ficar para outro dia porque esgotámos o tempo. Ora, Virgínia. Parece o Dr. Abel. Gregório do Vivier, olá! Queridos, como é que estão? Bem-vindo. Bom dia. Obrigado. É muito bom ouvir-te falar com sotaque português. É muito divertido. Minha devo pergunta... dizer. Desculpa lá qualquer coisinha. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã, na Renascença. Muito bom dia. Hoje tenho muito sono, quer dizer. Estou solidária. Estou solidária. Estou solidária. Estou solidária com as pessoas que estão com sono agora neste momento e cuja testa está a cair para o volante. Calma com isso. Ponha-se direito. Vamos embora. Eu Estamos também juntos. tenho sono, curiosamente. Eu acho que isto acontece a muitas sim. pessoas. E hoje dormi muito bem. Ou seja, dormi assim horas decentes. Sabes? Que bom. Mas eu acho que é sempre depois de uma pessoa andar. Esta irregularidade de uma pessoa. No dia deita-se tarde, no outro dia deita-se cedo. Depois há assim aquele dia que tu dormes bem, no dia a seguir não podes comer gata pelo rabo. Eu acho que isso me está a acontecer. Enfim, olha. Preciso de um abanão. Ou qualquer coisa que esguiche água, algo para me acordar. Tá bem, já vou tratar disso. É o que eu preciso. Posso dar-lhe uma palavrinha? Gandaia é a nossa palavrinha para hoje. E Vamos para a gandaia. Vamos para a gandaia. Gostamos muito dela, pelo menos gosto, porque é sinal que ando assim livre, não é? Ando livre da minha vida. Gandaia é uma vida de ócio, sem preocupações, sem deveres. Andar assim na vadiagem. As pessoas dizem no fim de semana, vou para a gandaia, não é? Que sítio é a gandaia ao certo? Não sabemos bem, porque a gandaia não é um lugar num mapa. A gandaia é um estado de espírito. Não, olha, lá vai ela para a gandaia. Agora, andar à gandaia tem um outro significado que eu não fazia ideia, e outra coisa completamente diferente, que é andar à procura de coisas no lixo. É andar à procura de coisas, ou seja, andares a revolver o lixo à procura de uma coisa que seja boa. Mas basicamente é isso, andar na gandaia, viver no ócio, na indolência, ou então lá está a fazer o ofício de gandaieiro, andar a remexer no lixo. Por acaso eu pensava que se referia ao facto de uma rainha ter uma incrível servente. Gandaia. Mas não é? Não. Posso dar-lhe uma palavrinha? Bom, aviso já que esta história não tem propriamente um final, que era para as pessoas não ficarem na expectativa de e depois. Eu não tenho final para esta história. Agora, aconteceu uma coisa ontem que eu achei muito cómica, e que foi o seguinte. Ontem tinha um dos meus filhos em casa e às tantas pensei, estava muito calor e pensei assim, olha, vamos ao cinema, se calhar, porque ele ia querer fazer qualquer coisa e ir para a rua não era opção porque estava muito calor. Pensei, no cinema está fresquinho. E lá fomos até ao cinema ver aquele filme, bem novo, não, já está há umas semanas, que é Lilo e Stitch. Sei. Sobre aquela amizade entre um gremlin moderno com uma criança havaiana. Adoro um gremlin moderno. Gosto um muito, bocadinho, né? Sim. Ele é assim, é muito querido, o filme é muito giro. E lá fomos ao cinema, chegámos, comprámos os bilhetes, comprámos umas pipocas, sentámos-nos e era uma sessão à tarde.
pouquíssima gente, havia assim dois miúdos, dá-me a ideia que eram um irmão e uma irmã, mas ela assim também 15 anos e ele pequenito, tipo 10. Achei queridos os manos no cinema, assim à frente, a sala pequenita, nós ali a meio e atrás. De repente, olho, mesmo antes da sessão começar, calhou assim a olhar para trás para ver se a sala estava muito cheia e vejo um casal, assim dos seus, na casa dos 50, um senhor e uma senhora, sentadinhos. Vou recordar que o filme é um filme para crianças, portanto, sim. O que não tem, atenção, eu gosto também, eu adulta gosto de ver filmes para crianças, não tenho só que ir com o meu filho para ver um filme desses. Mas achei engraçado um casal assim de 50 e muitos sentado a ver o filme. E pensei, se calhar vieram com o neto ou assim, deve estar a chegar, não sei. Depois voltei a olhar, não tá, continuavam ali, sozinhos. E o filme começa. E eu olhei assim mais uma vez e tipo, não há criança. E depois comecei a pensar, mas espera aí, porquê que estes senhores, bem, que venham ver um filme de animação, não é bem de animação, mas um filme infantil, tudo bem. Agora, na versão portuguesa, porquê que não foram ver a versão em inglês? Porque aquela era a versão dobrada, não é? Porque eu não vou com o Manel ver em que ele não consegue ler aquilo tudo muito, muito bem. E lá está, então de repente, passado para aí 15 minutos, houve assim um restolhar e eles levantaram-se e foram-se embora. Enganaram-se. Mas que ao fim de 15 minutos? Acho, pode ser. Ou então, Demoraram eu já sei, 15 espera aí, minutos a eu sei o perceber que é. Enganaram-se, mas deram uma chance. Pode ter acontecido. Achas? Sim. Eles queriam ir ver o filme novo do Wes Anderson e depois foi dizer, não, espera. Afinal não é isto. Mas senão que outra explicação há? Não sei, mas eu achei dei-me vontade de rir. Ou então um queria e pensou, ok, damos 15 minutos de chance e depois foram embora. Não sei. Ou então se calhar eles queriam mesmo ir ver aquele filme Lilo e Stitch na versão dobrada em português e não gostaram. Eles não gostaram. Portanto, não sei se eu gostei muito, achei a história muito cómica. Agora aviso já, não tem um fim, não tem explicação para isto. Mas achei muito divertido. Pode ser que estas pessoas nos ouçam e nos digam que faziam ontem a ver Lilo and Stitch. Ou então se calhar estavam só a fazer tempo, porque estava fresquinho lá. Eventualmente. Foram dormir para o cinema. Mas não, espera aí, gastaram um bilhete? Pois é isso. Pagaram dinheiro? Não faz sentido. O centro comercial está fresco. Misterioso. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença. É uma das notícias do dia, não é? O julgamento de José Sócrates começa hoje, não sei quantos milhões de anos depois de, eventualmente posso estar a exagerar, mas do caso ter começado. Ele próprio está mais velho e tudo, muitíssimo mais. Estamos aqui a ver imagens. Muito mais cabelos brancos. Sim, muitos mais. Bom, o explicador não tem a ver com isto. Só que esta é uma das grandes notícias do dia que domina aqui a informação. Agora, Sérgio Costa. Temos aqui a notícia de que as companhias aéreas vão deixar de poder cobrar taxas adicionais pelo transporte de bagagem de mão. Alegria! E é a decisão do Parlamento Europeu que votou favoravelmente a esta proposta da Comissão. Bom, estamos a falar de que tipo de bagagem? Bagagem de mão até 7 quilos. Portanto, isto está em causa. Isto significa que todas as companhias aéreas a operar na União Europeia vão ser obrigadas a permitir que os passageiros levem consigo um objeto pessoal, imaginemos uma mala de mão, Há uma companhias mochila. que fazem a diferença entre bagagem de cabine e objeto pessoal. Exatamente, mas pronto, mas aquilo que pretende a União Europeia é que qualquer passageiro leve consigo um objeto pessoal, portanto, como dizia, uma mala de mão, uma mochila e essa bagagem até 7 quilos sem qualquer custo adicional, ou seja, sem surpresas no momento de reservar um bilhete de avião, porque quando reservamos está a 80 e depois fica a 220, não é? Exatamente. Porquê agora isto? Bom, esta decisão responde às queixas dos consumidores, lá está. Muitas companhias de baixo custo são acusadas de cobrar indevidamente bagagem de mão, em muitos casos por malas que cumprem as medidas standard. Com estas novas regras, a União Europeia acaba com quer acabar com essas práticas, promove a transparência nas tarifas e assegura que os direitos dos passageiros são respeitados por igual. Agora, isto com certeza que vai ter um impacto no preço do voo, não é? Sim, e aqui, Ana, é que as notícias podem não ser tão boas. Pronto. Eu passo a explicar. A Associação Airlines for Europe, que representa os operadores da indústria aeronáutica, admite que a retirada de taxas pelo transporte de bagagem de mão pode levar algumas companhias a aumentar o preço dos bilhetes na base. Não cobra depois, cobra antes, não é? Cobra antes, exatamente, logo à partida. A verdade é que depois, assim não haverá surpresas, mas no que diz respeito ao preço, pode não haver aí a grande alteração. Portanto, para passageiros que costumam viajar apenas com uma pequena mala, sem necessidade de serviços extra, isso pode traduzir-se num custo final mais elevado. Veremos ainda de que forma é que a União Europeia poderá avaliar esta ameaça das companhias, não é? Ainda não está
está em vigor esta medida? Quando é que entra? Não há ainda uma data. Se estavas a pensar marcar já uma viagem de avião sem custos adicionais da bagagem de mão, deixa de pensar nisso, porque não é para já. Apesar de já terem sido aprovadas pelo Parlamento Europeu, estas medidas ainda vão ser negociadas. Tudo é negociado com os Estados-membros antes da aplicação. O processo pode demorar ainda vários meses. Depende da complexidade das negociações, da vontade política de cada governo nacional. Ou seja, por agora, as companhias aéreas, se está a pensar ainda agora comprar uma passagem, não vai usufruir já. E não vai usufruir já, não. Exato. Há alguma outra medida que esteja a ser discutida que tenha a ver com isto? Muito rapidamente, eurodeputados propuseram também mais proteção para crianças e passageiros vulneráveis. Por exemplo, crianças com menos de 12 anos terão o direito de ficar sentadas ao lado do adulto responsável sem custos adicionais, por ser outras coisas, uma das outras coisas que faz aumentar o preço final, não é? Pois é. No caso das pessoas com mobilidade reduzida, passa a existir a possibilidade de levarem um acompanhante também sem custos acrescidos. Ora bem. Algumas das medidas aprovadas, entretanto. Explicadora em rr.pt, até já, Sérgio. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Vamos falar de verão. Factos para os que vão a caminho da escola. Os que galo vão a caminho da escola. Vocês sabiam que, na verdade, verão significa primavera? É verdade. É uma palavra que tem origem romana. A palavra verão vem de veranum, tempus. Portanto, tempo de primavera. Aliás, primavera significa antes deste tempos de primavera. Portanto, é o que está antes do verão. Primeiro que o verão, É a exatamente. primavera antes da primavera. Portanto, ficam a saber. A temperatura mais quente da história aconteceu no verão e é de 56,7 graus. Já imaginaram o que é assim? Dá vontade de um geladito, ou não? Um geladito. Com 56,7 graus. Vontade de falecer. Aconteceu no Vale da Morte, é assim que se chama, é assim que se tem que dizer, Vale da Morte, que fica na Califórnia. Já agora há uma coisa muito típica do verão que são os pirilampos. Por que fazem luz os pirilampos? Porque têm uma substância que se chama luciferina, que oxida em contacto com o oxigênio e faz luz. Esta reação biológica que produz luz chama-se bioluminescência. E já agora, porque é que os grilos fazem barulho? Que é aquele barulhinho muito, muito típico do verão. Então, para começar, porque querem encontrar um amor de verão. Então, eles querem de facto acasalar e para isso os machos chamam a atenção esfregando as asas uma com a outra. As asas parecem assim um pentezinho, têm assim umas salências e frotam umas saliências. É uma salência porque frotam a saliência numa sala, fica salência. Então elas frotam as asinhas, ou eles neste Elas caso... quê? Frotam? Então, não se diz frotam. Não! Não se diz frotam. O que é Frotar frotar? é roçar. Ah, pronto. Fala português, minha Então o que é senhora. que faz? As asinhas roçam uma na outra, não é? As salências As frotam. salências E ninguém percebeu nada. A minha professora de ciências não fala português. Então, roçam as asas uma na outra. Sim. Esta aluna está-me a fazer bullying, Joana. Não é bullying. Está a fazer bullying. Eu ponho sempre bullying, como sabem. Então está a roçar as uma duas asa com para a a rua. outra e faz este barulhinho que é assim, para procurar uma fêmea linda. Já agora, vocês sabiam que há muitas gosto muito espécies deste de grilo e que cada espécie faz o seu barulho diferente. Não é igual uma Claro, espécie mas com a tu outra. consegues perceber, tu quando ouves. Sabes ouves perfeitamente qual é. Aliás, eu às vezes ouço e digo, eu tinha grila. Mas é de uma Esse fala espécie muito alto. específica. um Fala. homem com quem não apetece acasalar. Para os que vão a caminho da escola. Os que galo vão a caminho da escola. Agora quero aprender. 10 para Frotar. as 8. Frotar é roçar. É frutar. E Deixa-me ver diz-se se- desfrotar. Espera aí, deixa-me ver. Quando a pessoa roça muito, está a desfrotar. É como aquela Peraí. música frota, frota. Portugal. Deixa ver se existe em Portugal. Não, eu quero- acabas de ver, não existe. Só existe fritar. Mas ela acha que eu ainda achava que eu não. Pronto, eu estava a dizer isto só por má vontade. Não nós é nunca isso, temos mas má às- vontade. mas às Queremos vezes até pode ensinar. existir. Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã. Das 7 às 10, na Renascença. Então, o extremamente desagradável com o apoio da padaria portuguesa e Rexona. Desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável.
desagradável. Então não é que eu ando outra vez na escola e não sabia? Não sabias? Não, eu fiquei a saber através do Salvador Martinha. Alguém me deve ter matriculado, não sei. Como é que tu vês o humor português? Achas que existem escolas diferentes? Eu acho que existem e avanço com 2 nomes jocosos. Acho que existem os céticos, o Ricardo, a Joana Marques, o Guilherme, 3 céticos. Texto. Não pode haver pose. Não acreditam em Deus. O humor não magoa. Impossível serem apanhados numa bruxa. Os líricos é alguma despreocupação com o texto. Saltam de projeto para projeto. São muito mais irregulares e são um bocado mais dados a maioneses. Podem ir a uma bruxa. Eu não sei se percebi bem. São muitos conceitos juntos, não é? Eu não sei se percebi bem a diferença entre as duas escolas, mas desde já estou triste por não pertencer à outra, porque, como sabem, sou muito dada à maionese. Pois é, molhos não em geral. dizias que não ir à bruxa também. Isso não, só para ver como era. Tendo em conta o que ouvimos aqui ontem, no entanto, eu gostava de sugerir só outro nome. Ficava assim: os céticos e os estéticos. E hoje temos o último extremamente desagradável, não de sempre, em princípio, mas desta temporada. Até lá, podemos recomendar uma coisa que é muito útil para o verão, que é o novo, como é que se diz, Ana? É o desodorizante. Isso. Eu vou ter saudades disto. Desodorizante, para todo o tipo de corpo da Rexona. E pensar que andámos estes anos todos enganados a achar que o suor vinha das axilas, afinal só 1% é que vem. Aprende-se muito neste programa, Muito. atenção, mas só neste segmento publicitário, depois Sim, não. sim. Rexona nunca te abandona, é o oposto de ti, Joana, que nos vais abandonar e só voltas ao extremamente desagradável em setembro, não é? É verdade. Bem diferente da Rexona. Gostas mais da Rexona do que de mim. Bem, ainda mal refeita da notícia de que há 2 escolas no humor, percebi que não só existem, como estamos em guerra. Mas como é que estás em guerra e não sabias? Eu não interpretei bem. É que isto da guerra de palavras deixa mais dúvidas do que a guerra a sério, não é? Por exemplo, se tu vires um míssil, percebes logo o que é que se passa. Só vires umas piadas, podes achar que é mesmo só isso, umas piadas, e não perceber que é uma espécie de ofensiva antiaérea. Eu fiz um beat no meu espetáculo que surgiu muito espontaneamente um dia. Um dia já estava-se tanto a falar da Joana Marques, que já não podia ouvir falar da Joana Marques. Então, espontaneamente, disse: já estou farto da Joana Marques. E aquilo ecoou numa sala de uma maneira muito fixe. Parecia muito fresco aquele material, não é? O material foi perdendo força dentro de mim. O material da Joana Marques para um comedy club, sim. Para um campo pequeno, quando estão lá 4.500 pessoas, não se percebe de onde é que aquilo vem. Parecia que eu estava com uma irritação. Na sala lá de casa também ecoa muito bem sempre que alguém diz que está farto de mim. Normalmente até sou eu. Sim. E percebo perfeitamente que Joana Marques é insuportável seja um argumento que colhe. Isto eu entendo. É fértil, e mais, não é? Sim. se o Salvador há uns meses já estava farto de mim, imagina agora, não é? Até eu. Bom. Agora, parecer que uma pessoa está muito irritada quando não está é de facto muito chato. Felizmente neste caso o Salvador estava mesmo irritado. Essa irritação com ela veio de ela fazer vários programas com a minha irmã. Então aquilo ficou qualquer coisa ali mal resolvida dentro de mim que ficava a germinar. E depois é um queixo da Joana Marques. Pá, já não posso ouvir falar da Joana Marques. Então vai e veio cá para fora. Estou a perceber, atenção, que eu disse que as tais escolas do humor estão em guerra, mas também não é um conflito tipo Israel-Irão. Parece só que estamos nos morangos com açúcar e o Colégio da Barra vai defrontar a Escola dos Navegantes num torneio de vôlei. Acho que esse foi um dos meus objetivos ao fazer aquele material. Era um bocadinho provar que o humor magoa. Obviamente que o humor magoa. Juntando àquela gênese de que veio de que não curti muitas rubricas da minha irmã, juntando ao discurso que ela tem nas entrevistas do humor não magoa, isso irrita-me. É impossível ela ter visto aquele beat que eu fiz e não se magoarem, ou o marido não se magoar, porque é brutal, é ordinário até. Eu sei que ela viu, porque alguém filmou e lhe enviou. E ela depois não só viu, como andou a partilhar com pessoas. Atenção, metade do que aqui foi dito é verdade, a outra metade é mentira. Olha, que andaste a partilhar com pessoas, é verdade que eu sei. E não foram poucas, bastantes. Que ao contrário do que se diz por aí, eu sou muito querida e gosto de partilhar as coisas boas que recebo, não é? Não vou guardar só para mim. Agora, o que é mentira é que eu andei a dizer que o humor não magoa. Tudo pode magoar, não é? Desde um silêncio até um gol do Benfica. Magoa-me imenso. O que eu digo é que o humor não é feito com o objetivo de magoar, que é diferente. Pelo menos o meu. O do Salvador, neste caso, pelos vistos, era mesmo. O que eu quero saber é porque é que eu não recebi esse vídeo. Eu tive medo que andasses também a espalhar. Olha, eu recebi e por acaso ainda tenho aqui a mensagem. Olha, espera aí. Diz assim, aqui está a prova de que o humor magoa muito. O Salvador parece magoadíssimo comigo. Mostra, quero ver. Toma. Está bem, pronto. Eu não posso passar aqui gravações ilegais, não é? Que eu não quero ter mais problemas com a justiça. O máximo que podemos fazer é citar como se fosse uma reportagem do 6 às 9. Eu não sei se curto a Joana Marques. O que me irrita é ela e ele juntos. É o casal. Malta, uma palavra para aquele casal. Inestético. Eles parecem um daqueles casais americanos que se inscrevem no Biggest para bater aquele recorde de comer cachorros, sabem? Nham, nham, nham. Como é que eles se citam um ao outro? Têm de imaginar coisas diferentes. Ele imagina a Sónia Araújo e ela tem de imaginar alguém com talento. Tipo o Ricardo Araújo Pereira com Nutella. Eu percebo. Isto foi no espetáculo, pois. Foi. Sim. Eu percebo o que o Salvador quis fazer aqui. O raciocínio foi: ela gozou com a minha irmã, eu vou gozar com o marido dela. Que é para ver como elas lhe mordem. O único erro de cálculo é que eu não gosto assim tanto do Daniel. Ele é tipo aquele soldado que o exército sacrifica, manda à frente da batalha. Porquê que eu abandonei o material? Porque o material se calhar não era suficientemente bom também. Não eram piadas geniais acerca dele. Aquilo era mais tipo uma... estás a dar caneladas da minha irmã, tipo, toma lá aí uma canelada também.
Eu não sei nada disto das escolas e das bruxas e das maioneses. A única coisa que eu tenho como certa é que estamos na pré-primária, não é? Ouçam lá mais esta que o Salvador disse no recreio. E como será o cigarro after sex deles? É Big Mac, não é? E estão a molhar o nugget em molho barbecue, sabem? E na pá, esta foi mesmo para aleijar. Toma lá que já almoçaste, que por acaso é uma coisa que o Daniel me diz muito na cama. Então, Joana, olha aí que há crianças a ouvir. Não é isso, nada de indecente. Ele diz-me isso na cama quando me está a dar nuggets à boca. Bem, também sou estranho. Atenção, eu só estou a dizer. Ao mesmo tempo parece que estou a insinuar que é um nugget. Enfim, atenção, eu só estou aqui a dizer que isto é tudo um bocadinho infantil. Tipo, a Joana da segunda classe meteu-se com a Marta do 4º ano e o irmão dela foi lá bater-lhe. Porque o Salvador é o primeiro a admitir que há uma certa criancice nele, não há problema. Tipo, eu sou criança, porque eu fui a pessoa mais nova a participar no Levanta-te e Ri. Fui eu com 19 anos. E a pessoa mais nova a pisar umas tábuas daquele palco. Então cristalizei também essa imagem, tipo, eu sou o puto deste meio. Notaram, tomaram nota daquilo, não é? Notaram. O mais jovem de sempre a pisar as tábuas do Levanta-te e Ri. Então aproveitem que estão com a caneta na mão e apontem esta também. Pá, fui o primeiro português, esta é que é verdade. Eu não gosto muito de puxar destas cartolas, mas aí realmente fui o primeiro português a ter um conteúdo original na Netflix. E então foi um bocado aquela sensação do primeiro a desembarcar na Normandia, pá. Ok. Isto é sempre tudo meio bélico, não é? A chegada à Netflix foi uma espécie de dia D, dia de nunca mais queremos cá stand-up português depois disto. Não, estou a brincar. Mas por acaso nunca mais aconteceu. Mas em princípio foi coincidência. O que até pode ser bom, porque imaginem que o Salvador, além de gostar de ser sempre o primeiro, também gosta de ser o último. Gosto de estar na estreia das coisas. Gostava de ter sido o primeiro apresentador do 5 para a meia-noite. O primeiro no Taskmaster, agora já não ias. Agora já não. Se calhar é uma coisa de bebê, não é? Agora já não. Tipo a Moei. Não, porque os outros já brilharam tanto. O que é que vais fazer a seguir? Podes ir só participar, sem ser o mais brilhante de sempre, não? Ok, pronto, era só uma sugestão. Mas olha, e quanto ao espetáculo dele, conta mais, não mandaste o vídeo. Ficaste interessada. Tens que me contar mais. Não, ele depois parou de fazer porque teve pena. Teve pena de ti? De mim, não. É daquele latagão de 2 metros e 180 quilos que mora lá em casa. Imagina tu, teve pena daquela bigorna. Depois também comecei a pensar, depois eles agora vão ver o que é que o marido vai pensar. Não tinha tanta pena da Joana Marques, querem que eu vos diga. Era mais do marido, porque está noutra posição, mesmo no humor. Está noutra posição no humor e também em casa, que desde que viu o tal vídeo do espetáculo do Salvador nunca mais se levantou. Está deitada ainda? Está até hoje. Em posição fetal. Em posição fetal, porque bem como sabem, no hall de entrada. Eu tenho falado muito disto com as minhas amigas porque é um estorvo, não dá jeito nenhum. Uma pessoa quer entrar em casa e não consegue. É como ter um daqueles tapetes de caça, sabem? Tipo um urso morto, estendido no chão. Eu espero que ele não esteja a ouvir agora, para isto não ser assim um gatilho, senão depois são mais 3 meses a chorar. Atenção que eu estou a atacar a Joana Marques, mas estou a falar como se fosse um homem privilegiado branco. Tanto é que ela dá um tacho ao marido na rádio, não é? Aquele programa sem graça que ele tem à tarde, sabem? E atenção que a palavra taxa é particularmente bem escolhida aqui, que aquelas gordas não se alimentam só de cenouras. Eu aqui fiquei um bocado triste, confesso. Pelo Daniel, pelo Daniel, claro. Não, pelo Salvador. Então ele foi fazer uma piada igual à que o Gustavo Santos já tinha feito aqui há tantos anos, quando disse que eu arranjei um tacho para o meninão. Não há pior para um humorista do que dizer uma coisa que alguém já disse antes. É Acabei chato. por optar por fazer quase o primeiro material que me surgiu à cabeça. O primeiro draft era o que ia. Por acaso notava-se. E depois acontecem destas, não é? Da primeira vez que nos ocorre, já ter ocorrido antes a outra pessoa. E pior é se essa pessoa tivesse sido o Gustavo Santos. Portanto, se não foi um beat que fluiu naturalmente em mim, um beat genial, não vou estar a perder horas para cavar um beat genial sobre a Joana Marques. Acho que é isso. Pronto. Percebo perfeitamente, desde logo porque o tema não é assim tão interessante, depois porque seria coisa de cético estar ali de volta de um texto muito tempo, ele ainda corria o risco de ser expulso da escola dos estéticos, não é? Por violar as normas, e por fim, porque o Salvador tem mais em que pensar. Eu visualizo muito, eu já me imaginei há 20 anos, imaginei-me no alta definição, imaginei-me no Coliseu cheio, eu estou constantemente a visualizar. Eu acho que isto visualizar também é um bocado psycho, percebes? Se eu estar a sonhar constantemente com o seu sucesso é estranho. Alguém pensar constantemente no seu sucesso é um pouco estranho, admito, mas mais esquisito ainda é pensar muito no sucesso de outra pessoa. O sucesso da Joana Marques está assente na reação do outro negativa. Eu acho que ela tem programas em que são bem esgalhados e há outros programas que são muito fraquinhos e depois é isto que é só passar um acidente. Mesmo agora nestes episódios, que foram bastante dolorosos, do Cordes, estávamos ali numa fusão de bad vibes, bad vibe de um lado, bad vibe do outro, não me lembro de nenhuma piada dela. Joana Marques será número 1, até a data a definir, não sei quando é que será essa data, porque todos os dias passa um acidente. Agora, as piadas são muito boas, não sei, não sei, se querem que eu vos diga, não sei. Eu acho que sabes e não estás a querer dizer, Salvador. Atenção, eu partilho da opinião que a maioria dos episódios não tem graça e que de longe em longe lá aparece um bem esgalhado. Eu acho é que as pessoas nunca concordam sobre quais é que foram bem esgalhados, não é? Por exemplo, os da Marta Gauthier foram entendidos pela maioria como bons e, no entanto, enfim. Concordo também com o facto de estarmos em número 1 porque as pessoas querem ver acidentes. Eu não percebo sequer como é que ultrapassámos a rubrica mais ouvida da Renascença até então. Qual é? Era o trânsito. Desculpa, Paulo Soares, mas isto estar em primeiro ou segundo também é irrelevante e o Salvador Martinha sabe disto.
Estive a analisar os podcasts lá de fora e o que é que eu reparei? Todos os grandes podcasts do mundo são de entrevista. Eu podia mudar de formato e fazer um podcast de entrevistas que me ia pôr com o dobro dos ouvintes. Eu estava aqui a sentir um sussurro do diabo, que era, se calhar podes fazer outro formato, com mais visualizações. E vocês mostraram-me o caminho. Porque vocês disseram, não mudes este formato, tu és bom nisto. Entrevista é outra coisa. E pronto, já toda a gente faz entrevistas. Então vocês fizeram-me sentir que eu sou o único neste formato. Okay. Com os meus pensamentos aleatórios. E não deram uma força. E eu vou respeitar o super nicho. Vou manter as coisas como estão. Vai respeitar o super nicho. Salvador não caiu em facilitismos. Ele ouviu o diabo, mas como elemento da escola estética que acredita em Deus, não cedeu a tentações. Foi fiel aos seus princípios. Manteve-se no super nicho. Super nicho! Em vez de desatar a fazer entrevistas para ser mainstream, popular. Mas ontem eu vi-me aqui a fazer entrevistas, precisamente. Pois foi. Mas esta decisão firme de não fazer entrevistas em troca de mais audiências, ele tomou-a em março de 2024. Isto era anterior, bem anterior. As entrevistas só começaram muito mais tarde, em setembro de 2024. As pessoas mudam de ideias, não é? É válido. E em dezembro, na passagem de ano, ele ainda foi mais longe. Eu gostava que o Ar Livre fosse dos 3 podcasts portugueses mais visto e ouvido. Isto é mesmo um desejo, mas gostava. Parece logo tipo, o que é que eu tenho que fazer para isso acontecer, estás a ver? Sim. E imagino trabalhar imenso. Pois é, essa parte é chata, mas só há 2 caminhos, ou trabalhar imenso ou pegarem acidentes e passá-los no ar. É uma dica que eu deixo aqui. Tu andas a repetir isso, Ela ficaste ficou chateada com isso. Com esta fiquei sentida, porque uma coisa é dizerem-te que és gorda, tudo bem. Outra é insinuarem que és balofa porque não trabalhas nada, não mexes uma palha. Aí já me chateia, não é? Agora também vos digo que aqui o nosso Drake nunca deve ter ocupado tanto tempo da sua vida a pensar numa gorda. Foi de certeza uma experiência nova a ver uma anafada que mexe com ele. Uma anã-fada. Opa, Ana, então. Era um elogio, era meio anã, meio fada. Obrigada, que lindo, obrigada. que imagem do inferno. É o que tu és. Agora, outro pensamento acerca da Joana Marques. Joana Marques está num sítio que estava o humor negro durante muitos anos, que era uma coisa que me irritava bastante. Os humoristas que eram do humor negro estavam ao abrigo de... tinham sempre piada. Quando não tinham piada, é porque as pessoas não aguentavam aquele humor. E a Joana Marques está aí. Se as pessoas não acham piada, é porque não aguentam ou porque não têm sentido de humor. É isto que eu acho que encanita um bocadinho, que é, não, ela muitas vezes tem humor que é pouquinho. Por acaso aqui acusam muito do contrário, que é ter humor que é demais. Mas no sentido de ser engraçadíssimo? Não é tipo, é demais, não, achas? É no sentido de ser a mais mesmo, que esta rubrica devia ter 7 minutos e tem sempre 17. Eu sou uma daquelas pessoas irritantes que adoram ouvir-se e não sabem resumir uma história. Eu sinto que me quis armar em justiceiro. Falar por várias conversinhas aqui. Ninguém fala, então eu. Pronto, estamos de volta ao recreio da C mais E. C mais S? Não, é C mais E, que é céticos contra estéticos. Claro. Salvador quis ser aquela figura cá nas escondidas, que chega ao coito e grita 1, 2, 3, Joana Marques não salva ninguém. Malta, isto é humor. Ela própria diz, o humor não magoa. São palavras, não é? Só magoa quem tem o ego insuflado. Ela não tem o ego insuflado. Ela só tem o marido. Salvador aqui a ser o mandatário, não dos lesados, mas dos insuflados, do extremamente desagradável. Daquelas pessoas que dizem tipo, Portugal é demasiado pequeno para mim. Sempre senti o bichinho da internacionalização. E porquê? Porque eu acho que Portugal é muito curto. Não, Portugal é muito curto. Retiro o que disse. Sou teu juiz, posso retirar o que disse? Claro que sim. Real, velha saudade de 4. Real. No fundo, eu sinto-me como um bom humorista da Covilhã. Sou um bom humorista da Covilhã, respeitado na Covilhã. E estou sempre na Covilhã. Analisando no mundo, Portugal é Covilhã. Se ficarmos sempre neste país, só neste mercado, pode haver aqui uma cabeça a bater no teto e que faz mal. Se vocês baterem muito com a cabeça no teto, se estiverem sempre a bater a cabeça no teto, literalmente, aquilo vai fazer moça à cabeça. Eu perco-me com isto tudo. Dá a ideia que isto é um saber de experiência feito, não é? Esta de bater com a cabeça no teto. O que explicaria algumas coisas que o Salvador tem dito. E não me refiro às piadas, não é isso? É mesmo a parte em que ele está a falar a sério. Recebi um convite para abrir para um estrangeiro, um grande nome que vem. Deixa-me desconfortável a situação de eu abrir para alguém. Porque assim, eu faço stand-up desde 2003. Eu tenho 6 ou 7 solos. Eu parei de contar. Tenho um espetáculo na Netflix. Varri Portugal de leste a leste. Já atuei no Brasil. Por que raio é que eu hei de me posicionar para abrir alguém, seja de que país essa pessoa for? Lá vai o preto da Etiópia, sendo altamente racista, não é? Então lá vai o etíope abrir para um homem branco privilegiado. Eu não quero que pareça arrogante. No humor usa-se muito o too soon, aqui aplica-se mais o too late, não é? Depois desta já não dá para não parecer arrogante. O homem que recusa abrir para um qualquer Louis C.K. da vida, porque já tem tantos solos de stand-up que até parou de contar. Eu acho que descobri aqui a grande diferença entre os tais grupinhos da escola, tipo Gryffindor versus... Tu é que sabes estas coisas, Inês? Gryffindor versus Slytherin. Slytherin, isso. Nenhuma das turmas pode afirmar que o humor não magoa, até porque se alguém se diz magoado, não é? Não há como negar. Eu acho é que quem se leva muito a sério corre mais riscos de se aleijar com uma piada.
piada. Digamos que é mais propenso a sentir essa dor quem é freak control. Control freak. Não, isso é como se diz na nossa escola dos céticos. Os céticos dizem freak control, porque eles não dão assim tanta importância às palavras. Só as que magoam, essas têm muito peso. As outras também tanto faz. O teste de freak control. És freak control se quando vocês estão numa pastelaria, combinam com um amigo ou alguém a uma reunião e chegam mais cedo e ficam muito inquietos até a pessoa chegar. No sentido em que, como é que quando a pessoa chegar vai-me ver como? Ao telefone? Não quero projetar uma imagem que estou ao telefone. Estou solto. Levo um livro? O primeiro impacto é, eu vim ter com um leitor. Se vocês já alguma vez deram para vocês a pensar como é que o outro vos vai ver quando chegar, vocês são freak control. Parabéns! Nunca pensei nisso. Se pensam muito na imagem que estão a projetar, é mais provável que fiquem muito irritados com uma caricatura, pois preocupam-se muito com a forma como os outros vos veem. E agora, um conselho para outros humoristas. Vais dar? Eu não. Quem sou eu para dar conselhos? Do Salvador. Acho que mesmo para quem venha a fazer piadas da Joana Marques, acho que neste momento é muito difícil. Porquê? Em fazer um material da Joana Marques, acho que neste momento a Joana Marques é uma espécie de batatinha do humor. Pois é, não tinha percebido, mas Batatinha do humor. Peraí, batatinha do humor? Isto não dá com fones. Peraí, quando és o tens que batatinha pôr- não podes ouvir nada. Então vá. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora percebi que os outros me percepcionam Mas assim. explica o que está a acontecer neste para quem não caso- vê. Estou com uns óculos novos. Com uns óculos gigantes. Sim. Neste caso sou a batatinha frita, por isso é que o Daniel não quer comer. Não, agora a sério, esta doeu um bocadinho. Então, tanta coisa e depois não aguentas que te chamem de palhaço. Não, atenção, não me doeu a mim, mas cheio de gente a quem magoou profundamente, olha. Ouvi dizer que chamaram a Joana Marques o batatinha do humor. Que engraçadinho, não é? Agradeço que não repitam essa brincadeira. Isso é desprestigiado para mim. Estar associado a essa pessoinha, está bem? Não quero vir a ser conhecido como a Joana Marques do circo. É imprevisível, pode sempre magoar alguém, às Sim. vezes nem estamos à espera, é sem querer, eu sei que é assim. Este conflito vai numa escalada infernal, já há vítimas civis, ou neste caso uma vítima que nunca vimos à civil, o Batatinha. Cá está. Portanto, eu proponho aqui um cessar-fogo. Muito bem. Eu sou pela paz, eu nunca apoiaria a guerra, como a Ana Malhoa. Seguindo até o exemplo do próprio Salvador Martinha, que em tempos também esteve envolvido num conflito, e tu até sabes disto, Inês. E depois ficou de tal modo arrependido que se tornou um aliado do exército rival. Tu vais aos espetáculos de stand-up da tua irmã, da Marta Gauthier? Fui 2 vezes ao espetáculo stand-up da minha irmã. Eu não gostei quando ela fez stand-up. Ficámos 2 anos chateados. Porquê? Achaste que só podia haver um galo nesse poleiro? Achei invasivo, eu não gostei. Porque eu quando descobri o stand-up, era uma forma de eu construir a minha personalidade fora da minha família. É tipo assim, agora vou fazer olaria. E criei essa olaria só para mim. Despeço-me Ok. então com esta mensagem de paz. Na olaria há espaço para todos. Não se enervem. E agora, Mimi, cheira aqui. Mas que é isto? Cheira, Peraí, cheira. mas cheira aonde? Mas Cheira a ai, é uma flor. flor linda, amarela, vermelha. Ai, tu vai esguichou água, tu para com isso. Então agora eu tinha a fama de batatinha e não tinha o proveito. Não me divertia com isto. Ah, pá, isto como assim? Extremamente desagradável. Boas férias. Esguicha. Vais de férias, Joana, do extremamente. Sim, mas Mas espera, no programa estás. Quem quer ouvir a Joana Marques ouve às 3 da manhã quem não todos os quer, dias. não ouve. Também é magia Quem não disso. quer Diz lá também. outra vez, ó Mimi. Oh Mimi, cheira aqui. Extremamente desagradável, com o apoio de Padaria Portuguesa e Rexona, não te abandona. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Elas são as 3 da manhã e estão consigo das 7 às 10 na Renascença. Alerta estupidez. Bom dia. O Dalai Lama, que completa 90 anos neste domingo, 6 de julho, garantiu que vai reencarnar num sucessor que continuará a liderança espiritual do budismo tibetano. Ora, a China fez saber nesta quarta-feira que vai ter de aprovar essa reencarnação. O Dalai Lama, pelo contrário, disse que o regime de Pequim não se deve intrometer na seleção e que o seu sucessor até vai nascer fora da China, e isso deu ainda mais razão a uma família de Lovelho, em Vila Nova de Cerveira, que jura a pé juntos que o próximo filho deles vai ser o Dalai Lama. Será... Estupidez, a nossa especialista em espiritualidades, Catarina Marques, foi descobrir. Bom dia, estamos com Noélia Lopes Gonçalves e Emílio Almeida. Bom dia. Emílio, porque é que garante que o vosso próximo filho vai ser o sucessor do Dalai Lama? Bom dia. Não, a gente acha que o próximo vai ser o Dalai Lama porque a gente já tem um, não é? Que é o Felipe, que é o Dalai Lama em O pequenito. meu Felipe. E está mesmo provado que não é nem uma nem duas que vem cá a gente a casa, não é? Não é verdade? É verdade, Está sim. com ele uns minutos e diz-me: "Oi, Emílio, este gajo até o Dalai Lama em pequenito." E como é que perceberam esse fenómeno? Olha, isto foi um dia, ainda o Pipo mal sabia falar. Eu estava na cozinha a comer uma banana e ele vem na sala e olha para mim e diz assim: dá lá aí. E eu comecei aos gritos: Oi, Emílio, anda cá,
não fosse eu estar maluco a achar que o puto estava a chamar pelo careca do Tibete. E nisto chega-me um emídio do quarto com uma sã de torresmo e o puto vira-se para o pai e aponta e diz assim: dá lá aí. E diz o emídio assim: olha lá, porquê é que tu estás a chamar por aquele careca do Tibete? E eu percebi logo que estava certo. Ou se calhar, dá lá aí. Era o vosso filho a pedir para lhe darem a comida. Não é. Até porque o meu filho não é criança de pedir. Nessa altura, por exemplo, ele andava na creche e uma vez ele viu um puto com uma côdea de pão na mão e o Pipo fica maluco com côdeas de pão. Então vai-me direito ao outro e rouba-lhe a côdea. Ora, se ele fosse uma criança a pedir, tinha dito: dá lá aí a côdea, em vez de lhe pregar uma chapada nas trombas ao puto para lhe gamar o pão. Portanto, era o Dalai Lama, sim senhora. Outra. Há pouco tempo vou a mexer na mochila do miúdo para ver se a professora tinha mandado os deveres de casa e o que é que eu lá veio escondido? Era o quê? Olha isto, este boneco que eu aqui tenho na mão do Dalai Lama, viu? Com estes olhos que até rato comer. Veja lá o comido. Anda-me com este Dalai Lama na mochila. Deixa cá ver, posso ver com mais atenção? Pode com certeza, olha, posso até... pegue, mas cuidado. Diga lá, veja lá se não é. Eu queria ver, isto parece-me uma personagem dos livros do Tintin. Olha, até diz aqui... Desculpe, o que é que diz? O que é que diga lá? Estou com alergias. Até diz aqui na base do boneco: raio, abençoado, monge tibetano, Tintin no Tibete, página 50. O vosso filho não terá o Tintin no Tibete? Não, minha senhora, não terá, nem nunca teve os Tintins no Tibete, que ele não vai a lado nenhum sem a gente. Ele nem a cerveira vai ser os pais, que é lá saber se lá tem 10 anos e se os amigos vão todos. Aqui quem manda sou eu e a mãe, agora iam para o Tibete. Ele que metesse os Tintins no Tibete. Aparecia logo eu a dizer: que é isto, Filipe André? A subir à montanha sem dizer nada aqui à mãe ou ao pai? E no por cima aquilo é alto que se farta, faz um frio ainda pior que aqui. E olha que em Lobeira em dezembro é dose. Por isso, obviamente, se o puto tivesse levado os Tintins ao Tibete, já não os trazia de volta, que congelavam. E olha que ele ainda tem 2, o meu Pipo. É, exatamente. É o Dalai Lama. Olha, e outra, ainda no outro dia, apareceu-me com um fato desses, cor de laranja, tipo monge, e a gritar a coisas budistas e espirituais, que o não sei quê das bolas de cristal e do Kamehameha. Ele canta. Não. Isso é o Son Goku. Não é o Son Goku, que eu ainda na segunda levei ao médico e está tudo bem. O meu primo... O meu primo Kim é que às vezes ele vai o Son Goku por causa das hemorroidas. Que parvoíce! Este tem, coitado, ele é assim, está-se a rir, mas aquilo dá um desconforto que dá pena. É verdade, há uns meses fomos ver o Cerveira contra o Vitorino de Piais e o Kim sobe os 5 minutos sentado. Sobe os 5 minutos. Digo-lhe uma coisa: é dinheiro deitado a arguir para a bancada com o Kim por causa das hemorroidas, mas vale ver o jogo de pé encostado ao muro. Bom, não era isso que eu queria dizer, mas tudo bem, adiante. Eu quero perceber o motivo da vossa apreensão, porque no budismo tibetano a reencarnação do Dalai Lama é um bebê recém-nascido que vem ao mundo logo após a morte do Dalai Lama. Ora, o vosso filho já tem 12 anos. Mas tem razão, mas o problema é que a gente agora está portanto, como é que eu vou dizer? Aqui. Estamos a ir à caça sem colete. Estamos a botar o pão no forno. Estamos a ver se ela apanha bicho. Estamos a arrendar a pança por 9 meses. Estão a ver se a Noélia engravida. Pois, também é uma forma de colocar coisas, realmente. E a gente tem medo de fazer o puto mesmo na altura que dá um piripaco ao velho careca e depois bem nos cá buscar o bebê para ser o novo Dalai Lama. E o meu filho não vai. Não vai para ser Dalai. Não vai para ser Dalai, já disse, ponto. Já o Pipo queria ser cantor e eu cortei-lhe logo as bases, quanto mais ser Dalai. Vão para veterinários, que é o que é. Exatamente. As pessoas estão cada vez mais sozinhas, começam a ter animais de companhia e tratam-nos como umas pessoas. As diz ela ali do Chico Manco, até leva o cão à manicure e tudo, que eu vi. É verdade. E os veterinários que há em Loelho não vão dar conta disto, não vão. Portanto, vai ser uma mina de ouro abrir um hospital de bichos aqui em Loelho. Mas se os tibetanos realmente acharem que o vosso filho é a reencarnação do líder espiritual tibetano e vierem atrás do irmão do Filipe... É uma pergunta... Mas está tudo pensado, porque a gente sabe que o novo Dalai Lama depende de quê? De coisas como a posição do corpo do falecido, não é? Como ele morre, e sonhos que os monges têm e tal. Portanto, a gente já sabe, a gente tem uma prima em 1009 fontes que já está sob aviso. Se o Dalai Lama calha a morrer com o corpo virado para a cerveira e algum monge me começa a sonhar com cor deste pão, a gente mete-se no Opel e só para em casa da Cremilde. Mas uma coisa a gente lhe garante: os miúdos vão ser veterinários. Muito obrigada, Noélia e Emílio, o casal que todas as noites vive o drama de não saber se faz amor ou espera que o Dalai Lama faleça. Obrigado, Catarina. De nada. Foi mais um Alerta Estupidez. Amanhã não perca reportagem exclusiva com um português que não é candidato à presidência da República. Bom dia. Alerta Estupidez.
Comece o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia, é impressionante. Revitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. A senhora não acha que a gente tem direito? A senhora não acha? Eu dou a cara! Eu sei lá se é os chineses, se é roubos, e não é muitos, e não são poucos, não é? Bastantes. Eu acho que sim, minha senhora. Bem, Dona Virgínia, olá, muito bom dia, como é que está? Já estávamos com saudades suas. Pois que eu não ouvi a semana passada, não é? Pois não tive vi... uma semanita fora. Pois, não vi você nem viu ninguém, que eu estive fora uns dias, mas mandei uma mensagem de som. Receberam, não foi? Receberam. Sim, Pois é que eu não me ajeito muito com aquilo, mas ali a Sandra diz que passaram, e Caninhas, que estava fora a estudar e que faz muito bem, que mais vale tarde que nunca, e uma licenciatura sempre é uma licenciatura. Pronto. Eu digo sempre isso. Eu, quando estava a estudar, também trabalhava de manhã num escritório de um solicitador e depois ia à tarde para a faculdade, que era o Sr. Nunes, por acaso nunca mais soube o que é que foi feito dele. A última vez que ia passar lá perto, que eu ia sempre uma costureira que fica ali em Benfica e conheci quando lá trabalhava, e fiquei sempre cliente dela, que ela trabalhava muito bem e não era nada careira. Por acaso, dessa vez calhou a passar lá, porque ela, entretanto, fechou há muitos anos, porque ficou a tomar conta de um filho que lhe dava muitos problemas, porque ele andava metido lá com o pessoal da Passa, e aquilo era muito mais... Eram muito mais companhias, e depois já se sabe, foi por ali acima. Acima não, aquilo foi por ali abaixo, que ele volta e meia aparecia lá na loja a pedir dinheiro à mãe e dizia que era para ir levar a namorada a jantar, e ela ficava cheia de vergonha, coitadinha, porque às vezes tinha lá as clientes e já toda a gente sabia e comentava, e não era para ir jantar fora, não é? Que ele gastava aquilo tudo na droga. Era uma coisa muito triste de assistir, muito triste, porque a droga destrói muitas famílias. Pois é, um grande flagelo. É um horror. Mas diga lá, vem falar deste novo serviço da Uber só para mulheres, não é? Venho, que eu vim a ouvir a notícia ontem na rádio e a caminho de casa, porque precisei de subir à Bainhão. Olhe, e nós a falar da Sila, nem de propósito, já viu? A Sila? Então era a costureira onde eu ia lá em Benfica, ainda agora falei dela. Ah, mas não disse o nome? Disse, filha, disse. Eu não disse que era a Sila, a Joaninha que anda cansada. E depois também não é para menos, tem lá andado no julgamento e aquilo é uma coisa que deixa uma pessoa muito fatigada, ainda para mais com o calor que tem estado. É assim, eu em casa tenho ar-condicionado, graças a Deus. Olha que sorte, dona mas não ligo. Não ligo que aquilo gasta uma fortuna. Eu de manhã arejo a casa toda e depois fecho os stores, que é para ficar fresca. Se fosse a ligar o ar, depois sempre queria ver a conta calada aqui até no final do mês. Olha que na segunda-feira, que chegou a marcar 42, que eu só saí de casa para ir à farmácia comprar o remédio de atenção do Jorge, que ele foi à médica de família, ela agora mudou-lhe a medicação, que ele andava-se a queixar das dores de cabeça já há mais de um mês, de maneira que marcou a consulta e foi muito rápido. Eu daquele centro de saúde, por acaso, olha, eu não tenho isto a apontar, porque eles funcionam muito bem e a médica é sempre muito cuidadosa, muito atenciosa. Gostamos muito da doutora Margarida, não é como o que lá estava antes, que nos despachava em 5 minutos e às vezes nem a atenção me media. É assim, não é que eu estivesse preocupada, que eu não estava, porque a minha atenção anda sempre boa, graças a Deus, sempre ali 11, 7, assim, às vezes um bocadinho mais, mas nunca tive chatice assim de maior. Agora o médico tinha a obrigação de me dizer, que eu não sei se ele pediu transferência para outro centro de saúde ou se reformou, mas já não está, ainda bem que há pessoas que não têm vocação. Ele parecia que nunca tinha tempo, ele estava sempre a despachar-nos. Agora, isso que estava a dizer da Uber... Sim, isso da Uber vai ficar para outro dia porque esgotámos o tempo. Ora, Virgínia. Parece o Dr. Abel. Olha, vai ter que ser. Peço desculpa. A senhora não acha que a gente tem direito? A senhora não acha? Eu dou a cara! Eu sei lá se é os chineses, se é roubos, e não é muitos, e não são poucos, não é? Bastantes. Eu acho que sim, minha senhora. E Sérgio Costa, volto a ti porque parece que já tens mais informações sobre Diogo Jota e a sua morte. A notícia que nos surpreende e de alguma forma chocante esta manhã de quinta-feira, a morte de Diogo Jota, jogador da Seleção Nacional de Futebol e do Liverpool. Confirma-se a morte, notícia avançada pelo jornal Marca em Espanha. Foi vítima de um acidente de viação. Juntamente seguia na viatura o seu irmão mais novo, de 26 anos. Diogo Jota tinha 28 anos. Foram vítimas desse acidente, um despiste no carro em que seguiam, na zona de Sanabria, de facto já nas proximidades de Portugal, de Trás-os-Montes. Foram vítimas de um despiste, saíram da autoestrada e depois, de acordo com as informações disponíveis, a viatura em que seguiam ter-se-á incendiado. Foram vítimas deste aparatoso acidente de viação. Não são conhecidos mais pormenores. O acidente que vitimou Diogo Jota, de 28 anos, e o seu irmão André, de 26 anos, jogador do Penafiel, ocorreu esta madrugada, confirmada a morte de Diogo Jota, jogador da Seleção Nacional Portuguesa. Traremos mais pormenores daqui a instantes no serviço de informação. Então até já, falamos já a seguir também com o João Duque. Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir. 9h24.
Renascença. Informação, música e humor para acompanhar o dia. João Duque, que fala de outra das notícias do dia, não é, Sérgio? Sim, sem dúvida. Do início do julgamento da Operação Marquês, em que é principal arguido o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Bom dia, João Duque. Falamos, o início deste julgamento ocorre quase 11 anos depois da detenção de José Sócrates. Que imagem dá um país em que é necessário mais de uma década, cerca de uma década, para o início de um julgamento desta envergadura? É um bocadinho, quase que dizer que é estado de choque. Estamos em estado de choque com a notícia triste. Sem dúvida. Do Diogo Jota, e à família eu deixo os meus sentimentos, e a todos os portugueses, porque acho que todos nos sentimos um bocadinho tristes, porque somos todos com ele, porque apoiámos tanta vez na seleção. E o caso do Sócrates é um caso paradigmático e que ganha a dimensão de estrelato político e que por isso mostra aquilo que pode acontecer às vezes a um cidadão muito comum, que é os processos prolongarem-se eternamente. Este tem uma dificuldade adicional pela quantidade de pessoas, pelo emaranhado de situações que levanta e, portanto, torna difícil. E por muita estratégia, ou tática, se calhar, jurídica, quer da acusação, quer da defesa, quer da própria justiça. E, portanto, como eu não sou especialista, limito-me a acompanhar e a ficar, às vezes, surpreendido. E hoje de manhã estava há bocadinho mesmo a ouvir José Sócrates fazer uma declaração à imprensa e eu, olhando para o lado positivo, de que este julgamento não faz qualquer sentido. Ele aprendeu imenso do ponto de vista... Ele aprendeu... De facto, ele aprendeu imenso com isto. De facto, estar metido num processo. Agora, olhando pela perspectiva dele, porque quando acontece aos outros, nós olhamos com uma certa distância. Quando nos pomos no papel da pessoa, pensamos o que é também estar 10 anos envolvido num processo. Quer que tenha culpa, quer não tenha, não faz sentido que uma pessoa esteja 10 anos, 11 anos à espera de ser julgado. E, portanto, isto, da perspectiva dele, também não é admissível. Portanto, não sendo nós especialistas em justiça, chegamos à conclusão que muito tem que mudar na justiça portuguesa. Sem dúvida. Mas já agora deixe-me dizer, o que me surpreendeu nestes dias ao rever constantemente na comunicação social aquilo que foram declarações e que estão no processo, é pensar como é que nós portugueses nos deixamos liderar por alguém que declara agora que sempre viveu da generosidade da mãe, que não tinha contas e, portanto, que era a generosidade da mãe que lá ia dando umas massas. Eu penso assim, então nós deixamos-nos liderar por uma pessoa que não tem experiência nenhuma de procurar meios de sustento para se governar a si. Isso quer dizer o quê? Que tem que haver mais escrutínio, tem que haver mais transparência? Sim, eu acho que sim. Quando as pessoas estão a fazer o seu progresso, o percurso natural da extensão dentro dos partidos, a comunicação social deve tentar, não para destruir a vida das pessoas, mas tentar esclarecer e elucidar, para que nós possamos ter confiança em quem nos governa. Porque se as pessoas não mostram... Atenção, não quer dizer que seja incapaz, mas se nunca experimentaram, de alguma forma, nem sequer governarem-se a si, de alguma forma eu teria algum receio. Se soubesse governar um país, não é? Depois. Exatamente. João Duque, obrigada. Nada, bom dia. 9h27. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Gregório do Vivier, olá, queridos, como é que estão? Bem-vindo. Bom dia. Obrigado, muito obrigado. Está tudo bem? Sim. Muito bem. Muito bem, muito bem. Estás com ar de quem odiou ter de acordar a esta hora. Só vocês me fazem acordar essa hora em Portugal, mas eu amo vir aqui, juro. É muito bom ouvir-te falar com sotaque português. É muito divertido. Minha pergunta... Desculpa lá qualquer coisinha. Tu quando falas, tu imitas muitas vezes o sotaque português, Gregório, e a minha pergunta é, tu quando imitas, tu achas que estás a falar bem? Não, eu sei perfeitamente que é muito mal. Da mesma forma que há muita gente que tenta imitar o sotaque de português do Brasil e acha que está ótimo e não está, né? Não, mas vocês imitam bem. Só que vocês imitam um português da Bahia. Na verdade, vocês viram Gabriela. Nós só temos essa referência, não é? Isso, que é uma imitação do carioca. Ninguém é baiano ali. Ou seja, vocês imitam a imitação mal feita que a Globo faz do sotaque baiano. Mas espera, vocês também imitam o português de Lisboa. Não imitas português do Porto, por exemplo. Quando um brasileiro tenta falar português, também não é de todo Portugal. Mas eu fico feliz que vocês estão achando que é de Lisboa. Porque em geral acham que é parece de Munique, exatamente. Na verdade.
De Kiev. É meio fechadinho. É meio fechadinho. Se Então, fores para Braga é mais alargado. Gregório do Vivier é basicamente um habitante português já, da quantidade de vezes que cá estás. Tu estás mais aqui ou estás mais no Brasil, na verdade? Desculpas, eu estou vendo demais. Não, eu sei, És bem-vindo. eu fico muito Sim. aqui, mas eu estou mais lá, mas eu tenho vindo umas 2 vezes por ano, há uns 10 anos. Onde ganhas mais para num espetáculo? Cá ou lá? Coisa tão... Desculpa, Peço imensa desculpa pela Não é nossa muito colega. relevante essa pergunta, porque não é, o real e o euro não é bem a mesma coisa. Relevante. Então, eu, como o José Sócrates, a minha mãezinha, como é que foi? A minha mãezinha que me dava as massas. Exatamente. Sustenta. Não, mas aqui os euros fazem muita diferença. Ok. Se dá R$6, né? Cada euro. O bilhete é bem mais caro aqui. Por outro lado, aqui só Gastas faço um mais, mesinho se calhar. e gasta-se. Não gasto nada aqui, na verdade. Meu produtor me paga tudo. Que bom. Então vale mais Depois a pena. convidam-te, não é? Vem ao meu restaurante, vem aqui, vem acolá. Exatamente. És recebido como um rei. Tenho muitos amigos, como José Sócrates. Olha, tu tens este espetáculo chamado O Céu da Língua, que é meio difícil de definir, porque não é uma peça, não é stand-up comedy, mas é assim 1h30 em que tu estás em palco a falar sobre as palavras, basicamente, tentando resumir. Desde quando é que te veio este fascínio pelas palavras? Desde muito pequeno, desde que, sei lá, eu me lembro de começar a gostar delas quando era muito, muito miúdo, como vocês falam, de ficar meio obcecado com alguma delas, né? Algumas palavras ficarem me perseguindo, porque é muito engraçado quando você consegue deslocar o sentido do som, né? E eu acho que o humor tem um pouco disso também, quando você consegue esquecer que as palavras têm um valor, assim, que a gente jogou nelas. Então eu lembro de pequeno falar dos incertos no jardim. Incertos? Dos insetos. E minha mãe tinha achado isso engraçado. Eu falei, uau, tem graça isso então, chamar os insetos de insetos. Percebi logo que as coincidências entre as palavras, elas são muito gostosas, né? De som. Então acho que tem uma graça que eu achei desde muito pequeno em brincar com elas. E mesmo vindo a Portugal, tantas vezes continua a haver palavras portuguesas de Portugal que te surpreendem? Todos os dias. Lembras-te assim da mais recente? Acabei agora há pouco. Laré, fui ao Laré. Laré, Nunca tinha ouvido. andar no Laréu. Na variante Laréu. Do Laréu, isso. Exato. Nunca No tinha ouvido. Laréu. Porque é engraçado que tem muitas palavras que pra gente são antigas, são chiques pra gente, e tem outras que ninguém nunca falou elas no Brasil. Essa daí é uma que eu nunca tinha ouvido. E tantas outras. Acho tão curioso. Vocês têm palavras tão específicas. Zaragatoa. Como é que vocês faziam o teste de Covid no Brasil? Um cotonetão. Cotonetão. Sabes que porque é mais simples, é Eles verdade. são mais práticos. Como é que vocês tinham uma palavra para uma coisa que não existia antes da Covid? Existia, nós fazíamos um teste da meningite, não é? Exato, a Zaragatoa existe enquanto procedimento médico. Eu achei que como muito pouca gente fazia, só começou a ficar vulgar no Covid. Porque no Brasil nunca ninguém tinha enfiado uma tora na narina. Mas repara como Na é tua parecido narina, com o Zaragata, não é? Que é uma coisa meio que acontece ali entre o teu nariz e o teu nariz. Sabes o que é uma Zaragata? Não. Ah! É uma briga. Isso. É uma briga. É uma zaragata. Que olha outra palavra. Zaragata. Zaragata, nunca tinha ouvido. Zaragata. Não é Zaragata. Zaragata. Já está-me a lembrar a Luana Piovani quando nos imitou. Não é? Pois é. Também acha que nós falamos Sabes assim. que tu és amigo de Luana Piovani. Bom assunto para trazer à mesa. Não sou. Nós também tentámos, mas também Ela não adora-nos. somos. Tentar. Jura? Não. Sim, não é uma amizade não correspondida. Não correspondida. Mas acontece com muita gente no Brasil. Ela saiu do Brasil meio por causa de amizades não correspondidas. Já ouvimos dizer. Olha, e falando em coisas que se passam no Brasil, como é que tu tens visto isto que tem acontecido com o Léo Lins, teu colega de profissão? Não sei se eram próximos, se não, se acompanhavas o trabalho, mas como é que tens acompanhado? Peraí, mas explica para quem não sabe colega. Então, temos um humorista que foi processado por um espetáculo de stand-up, por uma série de ideias que ele passou na sua comédia, e de facto ele acaba por ser condenado com 8 anos de prisão. Que é inédito. Recorreu e não sabemos ainda se ele vai cumprir pena ou não. Exatamente, para o Supremo Tribunal. Agora ficamos a saber, esperamos, não é? Aguardamos. Não, ele não vai, certamente não vai cumprir pena, certamente não vai ser condenado. No Brasil, se é condenado e depois tem 1000 instâncias, ele não vai, certamente não vai. Pode até ser presidente, eventualmente. Eventualmente, é. Acho que esse é o caminho. Para ele, inclusive, foi muito bom estar enchendo shows. Tem esse problema, não é? Até você vai condenar uma pessoa, é o efeito Barbra Streisand, acaba amplificando aquilo, e ele, certamente, os shows estão mais cheios e tal, o que eu acho uma pena, porque eu acho dos piores comediantes que existe no planeta. Mas achas que a condenação de 8 anos não é um sinal, gostando ou não do que ele faz,
não é um sinal preocupante que seja possível? Ou seja, daqui a uns anos não podia acontecer as pessoas considerarem as tuas piadas inaceitáveis e seres tu condenado a 8, a 10, Com certeza, se eu botar uma anos? suástica no braço e me condenarem por isso, eu acho que talvez eu me assemelhe, mas é que é tão diferente, até que em Portugal, por causa do seu caso, que é um absurdo esse processo que a Joana está sofrendo, acho uma coisa completamente descabida, aí as pessoas às vezes comparam para si, mas no Brasil o Léo Lins, só que é radicalmente diferente. Se ela estivesse falando que os anjos merecem, sei lá, nem saberia comparar. Porque é isso, quando entra o racismo no meio, acho que pra mim tudo perde muita graça. Quando entra. Mas é feito nazismo na Alemanha, entende? Você ser nazista na Alemanha, fazer piadas. Minhas piadas com a suástica, eu sou um general nazista. O alemão não vai achar muita graça, não. Você vai preso, você vai se fuder. Mas quando. Desculpa, sim. Mas Agora a vais questão preso é: também por essa. se o Brasil está a ficar um bocadinho menos permeável àquilo que está dentro da baliza do humor. Eu acredito que não. Acho que já em outros momentos, sim. No A Porta caso dos Fundos passou por isso também. Porta dos Fundos tomou coquetel Sim. Molotov. Mas é que, eu não sei se é porque é fácil, né? Quando é coquetel Molotov no nosso é grave, nos outros não. Mas é que acho que é diferente ali, porque ali realmente é um processo longo e faz algum sentido, porque no Brasil injúria racial é crime, é diferente. Então, o que se entendeu ali é que não é piada. Então, continua se podendo fazer piada com tudo. Mas você não pode disfarçar um discurso supremacista, nazista, de piada. E eu, enquanto comediante, concordo um pouco com isso. Eu gosto tanto de comédia que me irrita profundamente quando o comediante está usando o salvo-conduto da comédia para falar coisas que são abomináveis, abjetas. Quando eu digo isso mas você às vezes fala, porque eu às vezes falo, para mim é diferente. Quando entra na esfera da raça no Brasil, a gente tem um holocausto em curso e aí perde um pouco a graça, entende? Para mim, eu não acho que ele tem que ser condenado a 8 anos, porque eu acho que é um absurdo, eu acho que, imagina. Mas não vai ser. Isso aí pode ficar tranquilo, não vai. Agora, que injúria racial e que racismo sejam crimes punidos em flagrante, eu acho importante mesmo. Mas o que acontece é que muitas vezes na comédia tu não estás a ser racista, estás a gozar com quem é racista. Isso é um pouco o que o comediante faz, não é? Exatamente, mas no caso ali não me parece ser. Pela insistência no tema, pela ideologia que ele carrega também, certamente. Ali não tem muita ironia, não. A gente vendo de fora de Portugal talvez fale assim, isso se calhar está sendo irônico. Quando a pessoa fez campanha para Bolsonaro e fala para uma plateia quase 100% branca, que vota nas mesmas ideias que ele, que acredita, quando existe uma escalada do neonazismo no Brasil gigante, mesmo, com esse nome. Aí você fala, talvez se calhar não é irônico não, entende? E aí o cara tá usando uma carta branca do humorista para falar coisas que são crime no Brasil. Você dizer que a raça negra é inferior ou que sei lá o quê, é crime. Talvez em Portugal não seja, não sei. Então eu entendo que existe uma contaminação da profissão do humorista que eu acho tão bonita, tão nobre, com uma veiculação de ideias abjetas que não poderiam ser expressas se não fossem com essa chancela do stand-up. Então, a temática proibida, ou condenável, é que é condenável em Constituição, é isso? No Brasil é. Não, racismo é crime pesadíssimo, eu acho que tem que ser. Eu acho que, porque a liberdade de expressão, sou a favor que ela seja 100%, mas o que é expressão? Né? Se eu disser, por exemplo, que você matou alguém, isso é calúnia, isso é mentira. Se eu disser que você faz um programa que eu não gosto, que é uma merda, eu até posso te achincalhar. Mas tem limite. Um deles é a calúnia, é a difamação. O outro é o racismo, o nazismo. Não entra na categoria liberdade de expressão. Eu me filiar ao partido nazista e começar a fazer passeatas pedindo os extermínio de uma parcela da população. Não é, porque acho que o problema não é a palavra liberdade, está mais na expressão. O que é expressão? Eu posso expressar que certas raças são piores que as outras? Não, na minha opinião não. No Brasil não, certamente. Então, eu acho que acaba que essa condenação é levar a sério o humorista, o que de certo lado é importante, é um pouco que a gente defende. Dizer assim, galera, vamos levar a sério, não existe, é só uma piada, que é toda a defesa, é só uma piada. Eu não acho que nesse caso seja. E eu nem acho que uma piada seja só uma piada, tem maneiras até mais inteligentes de você defendê-las. Sei lá, eu tento defender as coisas que eu digo. Eu acho que o processo do Anjos, por exemplo, você vai até o final dizendo que aquilo é abominável e eu estou junto com você. Estarei até o fim, pelo amor de Deus. Mas sabe, acho que é importante separar. Voltando ao que te traz cá, há bilhetes ainda para comprar para ver amanhã, hoje e amanhã o Cédula. Hoje já não há. Hoje já não há. Mas é que tu amanhã vais fazer dose dupla, ou seja, tu fazes o espetáculo à hora normal e depois fazes um quase à meia-noite. Isso. E estás arrependido de 0 a 10 quanto dessa decisão? Eu estou ainda 7 arrependido. Mas se lotarem, se esgotarem, eu não vou estar mais arrependido. Nosso produtor que inventou isso, uma sessão da meia-noite e
Me pergunto se foi uma ideia de Jerico, porque estava tão bem, as duas estavam esgotadas às 9. Ele abriu uma meia-noite e as pessoas não compraram, com razão, elas têm mais o que fazer do que me ver à meia-noite. Não, mas é assim, olha, fala uma pessoa que viu, vão pela vossa vida, comprem o bilhete porque vai valer a pena cada segundo. Dormem uma cesta antes, se já tiverem a nossa idade. E a sexta-feira, malta, vão. Então favor. Gregório do Vivier, o espetáculo chama-se O Céu da Língua e tem esta sessão extra com bilhetes, estava tudo esgotado e de repente há bilhetes. É no Coliseu, portanto, não E dissemos. vai ser a vossa primeira experiência a entrar para um espetáculo no Coliseu à meia-noite, tenho a certeza. Isto é inovador, é inovador. Sim. Então é no Coliseu, bilhetes à venda. Exatamente, bilhetes à venda e o Gregório está com colãs, portanto eu não sei o que é que mais vos pode atrair para comprarem um bilhete. Sabes o que é colãs? Não. Diz igual. Eu estou assim, colãs. Como é que se fala? Colã Aquela meia. É francês, não é? Colã. O colã. Obrigada e adeus. Às 3 da manhã. Disseste volta. Disse que é para ele para a próxima voltar, porque eu desta vez não consegui ver. Temporadas Vamos maiores. para a Madeira, estamos desencontrados. 10 para as 10. A Joana não gosta de mim, não é uma Paulo Soares, bom dia. Como é que está o trânsito? A esta hora. No Porto, uma avaria antes da Ponto Freixo, em Sul-Norte, mais à frente outra avaria antes da Via Norte, trânsito lento desde a Vintes. Na A4, trabalhos depois de Campo, na esquerda, e fila em direção a Amarante. Em Lisboa, ainda há paragens no IC19 em Pinamanique, na A5 do Monsanto para as Amoreiras e também na A2, com fila entre as duas pontes do Feijó. Linha Verde, 850-50-10. Beijinhos, Paulo Soares, e até segunda. Para mim, até segunda-feira. Bom, quanto ao tempo para esta quinta-feira, temos um dia de céu limpo, com as temperaturas a subir no norte e no centro, a descer no Algarve. Temos hoje 32 de máxima para o Porto, 33 em Lisboa e 27 para Faro. O tempo na Renascença com o apoio da Seaside, saldos até 50% nos produtos de tendência deste verão, nas lojas físicas e também online. Então, o que acontece é que vocês as duas ao fim da tarde põem-se na alheta, não é? Exatamente, não põem-se na calheta. Na calheta, põem-se na calheta, porque vão para a Madeira às duas e amanhã cá estou eu sozinha. Mereces. A fazer este programa de rádio só. Não, tenho a certeza que os nossos ouvintes não te vão deixar sozinha. Estou a contar com vocês, ouvintes das 3 da manhã, está bem? Estou a contar com uma poncha assim que chegar. Logo à chegada? Sim, claro. Não tem andamento para ela. 9, acho eu. 9 e tal. É a hora de jantar. Já têm restaurantes marcados, tudo e tudo. Como é óbvio. Claro. Se é a primeira, ainda não tínhamos a viagem, já tínhamos os restaurantes. Às 3 da manhã. Vai trabalhar vagabunda. Das 7 às 10, na Renascença. Adeus, beijinhos às 2 até segunda-feira. Beijinhos. Que se divirtam muito. Voltamos com presentes para ti. Está bem, eu acho que vocês vão ter vão receber um telefonema meu amanhã de manhã. A que horas? Não sei, mas só para que saber se... Pá, e 9, para desligar está bom, 8. Está ótimo, vou pôr em silêncio. Jurem que me vão atender. Não posso jurar coisas dessas, depois posso não cumprir. Está bem. Então está combinado, ninguém aparece. Vá, até amanhã. Beijinhos, até amanhã. Olha a tua música. Seguramente. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro-vos. Na Renascença.